brasileiro paga impostos demais, isso ninguém tem dúvida. A questão é, será que são realmente necessários tantos impostos? E, além disso, para onde vão os valores arrecadados com tantos tributos? A área da saúde, por exemplo, vive deficitária desde a criação do SUS. Reforma tributária e Sistema Único de Saúde é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Carlos Otávio Oquê, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Graziele Custódio Davi, diretora do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e Gilberto Fraga, advogado tributarista e vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Mas, afinal, por que pagamos tanto imposto no Brasil? Tributos, impostos. Ninguém gosta e o consenso é que pagamos demais. Em comparação a outros países, a gente paga uma carga tributária imensa. A gente paga muito imposto em tudo, né? Uma bala que você compra, enfim. A gente paga muito imposto, né, Rafa? Fala aí. Mas o problema além de pagar imposto é que não tem um retorno do imposto que a gente paga. Eu acho que esse que é o grande problema, né? Eu acho que é isso que as pessoas reclamam, né? Não tem retorno. Absurdamente. Muito imposto mesmo. E não tem nenhum benefício por isso. Eu acho que é muito confuso. Por mim, teria só um tipo de imposto, imposto único. Tributo é um mecanismo usado pelo Estado para se financiar. O que define o cálculo é a base de incidência, que pode ser sobre a renda, sobre o patrimônio ou sobre o consumo. Até o regime militar, o Brasil não tinha um sistema tributário bem definido. Então, pode-se considerar que a primeira grande reforma tributária aconteceu com os militares no poder. A arrecadação dobrou com a criação de impostos que incidiam sobre produtos industrializados, como o IPI, sobre mercadorias, como o ICM, sobre energia elétrica, combustíveis e assim por diante. Isso promoveu uma aceleração do crescimento, mas a centralização federal dos recursos acabou impactando na distribuição injusta da renda. O fim do regime militar veio com um clamor social por menos centralização nos recursos arrecadados. E essa demanda foi atendida com a conquista da Constituição Federal de 1988, que deu mais autonomia para os estados e municípios. Com ela, veio a criação também do Sistema Único de Saúde, cujo principal preceito era o de ser um sistema público 100% estatal. E para garantir esse financiamento, foi criada a Seguridade Social. O período que se seguiu foi caracterizado também pelo aumento da arrecadação através da inclusão de novos tributos, mas, sobretudo, por um descontrole inflacionário, que trouxe a necessidade da criação de um fundo que atendesse às necessidades urgentes do governo. Esse fundo foi chamado primeiramente de Fundo Social de Emergência, até chegar depois ao que se chamou de desvinculação de receitas da União. É um meio que permite ao governo uma margem de manobra de 20% dos recursos das contribuições sociais para o chamado ajuste fiscal. O objetivo naquele tempo era priorizar a política macroeconômica e pagar dívidas externas, uma medida impopular que acabou impactando nos principais serviços sociais. A criação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, foi uma saída para assegurar parte do financiamento do SUS, uma medida que depois precisou ser extinta. Esse grande discurso que houve contra a escalada dos gastos públicos, descontrole, isso é muito recente, foi interditado o debate sobre a reintrodução da CPMF, o que eu acho lamentável, né, porque seriam recursos significativos, arrecadados de forma simples, com pouco custo, né, que resolveriam de imediato, né, problemas urgentes, né, de financiamento da saúde.
A realidade hoje é de uma estrutura tributária que se baseia principalmente no consumo. Um estudo de 2011 apontou que quanto menor a renda do trabalhador brasileiro, mais tributos ele paga em relação ao total que ganha. Os 10% mais pobres contribuem com o Tesouro com 32%, enquanto os 10% mais ricos contribuem com apenas 21%. Então, numa mão o governo dá com Bolsa Família e na outra tira, tributando feijão a 15%, 17%. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa. E eu queria começar com você, Gilberto, trazendo uma questão que para mim, fica muito presente na matéria, que é esse histórico, né, da nossa organização tributária. Onde é que começa essa história dos tributos no Brasil e qual a importância de se entender a formulação disso? Bom, a história dos tributos no Brasil começa na época da própria colônia, né? O sistema tributário, na verdade, os tributos incidentes sobre a importação, a exportação, eles tinham como finalidade financiar o custo da máquina administrativa do Império Português. Isso, ao longo do tempo, sempre se deu, quer dizer, sempre foi o financiamento da máquina administrativa. Hoje em dia, Yasmine, é interessante que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Há um percentual de 37% do PIB correspondente à carga tributária. Então, de tudo que se produz no Brasil, 37% vai para os cofres públicos. E 3% desse PIB é gasto só com o cumprimento das obrigações tributárias de mais de 60 tributos. É um verdadeiro manicômio jurídico tributário que existe hoje no Brasil. E foi feito um estudo recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação de 30 países com as maiores cargas tributárias, incluindo aí as nações mais desenvolvidas, e o Brasil ficou em último lugar no que se refere ao retorno que o cidadão tem, que a sociedade tem, em relação aos serviços que deveriam ser custeados com esses tributos. E aí estamos falando de saúde pública, de segurança, de educação, de mobilidade urbana, e é um dado realmente muito preocupante e é um dos pontos que, na verdade, motiva e faz necessária uma reforma tributária. Acho que você traz uma ótima introdução realmente para o programa. Eu quero trazer com a Graziele. Então, a gente viu ali na matéria a fala de que a CPMF precisa voltar a ser discutida, é um assunto meio melindroso, né? E a saúde continua sem um imposto objetivamente voltado para seu investimento. Como é que está o SUS hoje e essa pendência dessa discussão da CPMF? Como é que você entende tudo isso? Então, começar falando logo de CPMF é até muito pesado, né? Eu acho que é importante a gente voltar para um ponto que é falado ali no vídeo para a gente poder entender se essa CPMF de fato é necessária ou não, ou se a saúde sobrevive sem ela. Então, é importante a gente pensar sobre a carga tributária brasileira, que é também um pouco que ele começou a pontuar aqui. Foi muito falado bem no comecinho ali que a carga tributária brasileira é muito alta e sempre isso é muito reforçado. Porém, quando a gente compara a carga tributária brasileira com a carga tributária de outros países, ela está na média, mas na média dos países um pouco mais desenvolvidos. A grande questão que é exatamente o que foi colocado ali no final, ela é uma carga tributária muito mais alta para as pessoas pobres. E ali foi comentado o 10% mais rico da população. Mas se a gente pega o 0,05% da população mais rica do país, que ganham acima de 80 salários mínimos por mês, acima de 350 mil de renda mensal por mês, esse grupo, que é o super rico do Brasil, eles pagam só 6,7% de imposto. Então, o que a gente tem, na verdade, é um sistema tributário extremamente injusto. A gente tem um sistema que promove injustiça social. E é essa injustiça social, somada com a falta de retorno dos serviços públicos, dos direitos, que prejudicam a população. Então, a gente tem um SUS hoje que, apesar do seu grande avanço na saúde, que a partir de 88, com o SUS, a gente conseguiu incluir a população num direito à saúde de fato universal, onde as pessoas têm aonde recorrer, e teve grandes avanços, mas, apesar disso, ele ainda é muito deficitário. Em muitas coisas, ele ainda é muito falho. E aí, isso tudo que você está colocando justifica porque que a população não quer nem ouvir falar em CPMF, né? Acho que fica bem claro, né? Quando a gente tem essa série de problemas, o questionamento de, vai trazer mais um imposto para mim, sendo que eu não tenho retorno, acaba ficando muito pesado mesmo. Agora, Carlos, é uma pergunta bem básica e fundamental. Por que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Para quem não entende nada desse assunto, o que é importante saber? Olha, logo no início da minha faculdade de economia,
Eu ouvi uma frase que não dá para esquecer, de um grande economista, um grande filósofo e ativista político, o Karl Marx, e ela diz o seguinte, que a questão tributária é a forma mais velha de luta de classes. Ou seja, a questão tributária na verdade, traz consigo a discussão sobre a repartição social daquilo que a sociedade, da riqueza que a sociedade produz. Então, a discussão tributária num país desigual, que ainda tem pobreza, como o Brasil, ela é fundamental para que a gente supere esse atraso histórico, esse atraso, de certa maneira, cultural. Então, a reforma tributária é uma reforma estrutural fundamental para o Brasil se desenvolver no plano econômico e no plano social. Já foi falado aqui que a nossa carga tributária ela é extremamente injusta e concentradora de renda. Logo, uma proposta de reforma tributária, ela tem que tributar mais quem ganha mais, desonerando os trabalhadores, a pessoa comum, a dona de casa. E um outro elemento importante é que fazer esse debate sobre a reforma tributária num momento de ajuste fiscal, num momento de ajuste monetário, ou seja, aumento da taxa de juros, restrição fiscal e de estagnação do produto é muito difícil, porque é você repactuar a distribuição do produto social num momento econômico que o país não está crescendo. Então, hoje, se não bastasse as dificuldades políticas que o governo federal encontra para superar os seus problemas, essa questão econômica ela se torna fundamental para que a gente encontre caminhos para a superação da crise. Os economistas liberais, os que querem, de alguma maneira, voltar para trás, afirmam 90% das receitas correntes do governo são vinculadas e é esse o problema das contas públicas. Outros economistas já olham para a dívida pública, para o aumento da taxa de juros e falam, olha, se a gente não resolver esse problema monetário, se a gente não equacionar de forma mais inteligente a dívida pública, a gente não vai reequacionar o problema de financiamento do padrão de financiamento público. Então, são essas escolhas que estão colocadas hoje para a sociedade no sentido, ou a gente defende um novo regime tributário que seja mais justo e que nos ajude a crescer e que nos ajude a desconcentrar renda, riqueza e poder, ou a gente volta para trás, ferindo a Constituição, fragilizando o SUS, fragilizando a educação pública, reduzindo o seguro-desemprego no momento que a economia brasileira precisa retomar o rumo do crescimento econômico. Agora, que é interessante pensar o seguinte, que o cidadão comum, ele sequer entende do que se trata a dívida pública, por exemplo, né? Então, a discussão fica num patamar muito distante, mas na hora que ele vai comprar ali no mercado, ele sente realmente que metade ou mais está indo tudo imposto, né? Agora, tem uma questão aqui de um telespectador. A questão é que quem define os valores dos impostos é justamente essa classe mais privilegiada. Isso é que não é justo. Quem disse isso é o Vladimir de Niterói. E aí eu pergunto a vocês o seguinte, com o Congresso que a gente tem hoje, com as representações que a gente tem hoje, falando mais alto, tanto na Câmara quanto no Senado, é possível fazer uma reforma tributária consistente e desejada? Yasmine, concretamente, a reforma tributária, ela hoje veio de um projeto de emenda constitucional de 2008, é o PEC 233. Esse PEC, ele estava parado no Congresso desde 2009. E, ao que parece, agora, após o recesso de julho, foi retomada essa discussão. Infelizmente, nessa PEC 233, não houve essa mudança de um sistema tributário regressivo, como o Dr. Carlos Ock colocou, ou seja, de tributos incidentes preponderantemente sobre consumo, ou seja, o cidadão que, na verdade, quando vai comprar o seu alimento, quando vai comprar o seu remédio, o tributo já está embutido no preço daquela mercadoria, daquele produto. E ele paga tanto quanto o milionário. Quer dizer, não há uma justiça social nesse caso. Essa reforma tributária, então, ela não faz uma mudança nesse sentido, ou seja, ela não privilegia a tributação sobre o patrimônio e a renda. Na verdade, ela procura, sim, simplificar
o sistema tributário reduzindo o número de tributos. No âmbito federal e mais concretamente em relação ao Sistema Único de Saúde, o que existe nessa proposta? Existe o seguinte, olha, vamos basicamente acabar com as contribuições sociais. Então, o PIS e a COFINS, na verdade, vão ser agregados à CID dos combustíveis e a contribuição do salário educação. Isso vai ser criado, então, o chamado IVA federal. Paralelamente, a contribuição social sobre o lucro, ela vai deixar de existir e vai ser agregada ao imposto de renda. Então, veja, a Constituição de 88, que foi quem criou o Sistema Único de Saúde, ela criou um orçamento próprio para a Seguridade Social e que era financiado diretamente por essas contribuições sociais. Então, o que essa reforma tributária pretende é justamente acabar com esse orçamento que financia aquela conquista, aquela universalização da saúde pública no Brasil. Até então, pelo INAMPES, era quase que um ato de misericórdia o atendimento à saúde pública no Brasil. A partir da Constituição de 88, não. Criou-se a universalização. Saúde, direito de todos, dever do Estado. E, para tanto, é necessário que houvesse e há um orçamento próprio. E essa PEC 233, então, ao terminar com as contribuições sociais, ela põe em risco justamente esse orçamento da Seguridade Social e, em última análise, do próprio Sistema Único de Saúde. O que prevê ali é o seguinte, olha, em relação a esse IVA federal, vamos fazer um repasse do IVA proporcional ao que era a arrecadação até então da contribuição social sobre o lucro e da COFINS. Então, ao invés de ter um orçamento direto, o que haverá serão os repasses. E os repasses, muitas vezes, quer dizer, a própria história nos permite concluir que é sempre uma temeridade no Brasil. Acho que essa discussão também, só para arrematar essa ponderação, ela deve passar pela questão também dos gastos públicos. Não é razoável que o Brasil, no ano passado, tenha gasto, a gente vai falar em aumento de tributos, mas por que não se fala também sobre a questão dos gastos públicos? Não é razoável que o governo federal, em 2014, tenha gasto 1 bilhão e 200 milhões em passagens aéreas e 800 milhões em publicidade institucional. Acho que essas questões também têm que ser trazidas para esse debate. Graziele, eu vou jogar a pergunta para você, então. Esse Congresso, o Senado e a Câmara conseguem hoje fazer uma reforma tributária, no seu entender, equilibrada e voltada para mudanças consistentes? Olha, com o cenário político que nós temos hoje no Legislativo, é um desafio. Acho que essa é a palavra. Porém, eu acredito muito que toda crise, toda dificuldade é uma grande oportunidade que nós vivenciamos também. Então, se a gente tem uma dificuldade com o Legislativo hoje e, como foi pontuado aqui, a intenção deles, na verdade, é fazer uma reforma tributária que simplesmente agregue tributos, reduza a carga tributária e beneficie mais uma vez aqueles que já são beneficiados hoje, não é essa reforma tributária que a gente quer. E para conseguir a reforma tributária que a gente quer, vai precisar de muita união da sociedade e de entendimento. Entendimento, inclusive, de qual é essa reforma tributária afinal que eu quero. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é nós precisamos de um sistema tributário no Brasil que seja mais progressivo. O que isso quer dizer? Hoje, como foi dito, os tributos incidem muito mais sobre os bens de consumo e serviços. Então, a população, por exemplo, mais pobre, a classe média, quando vai comprar o seu arroz, seu feijão, seu café, ela paga exatamente o mesmo imposto que uma pessoa extremamente rica, uma pessoa milionária, bilionária paga hoje no Brasil. Isso é um sistema regressivo. É quando aqueles que têm mais estão pagando menos. Então, a gente precisa de um sistema que seja mais progressivo. Quem tem mais paga mais. E uma forma de fazer isso, por exemplo, seria através do imposto de renda. Hoje a gente tem uma situação no Brasil em que o imposto de renda ele é progressivo até a classe média. Então, a classe média hoje é quem paga mais imposto de renda. A partir da classe média para os mais ricos, ele já não é mais tão progressivo assim. Porque existem uma série de coisas que podem ser consideradas como não tributáveis e os mais ricos no Brasil hoje pagam um valor de imposto de renda muito inferior. Bom, então, para a gente se encaminhar aqui para o final desse primeiro bloco, eu vou trazer para você, Carlos, uma pergunta que eu acho que cabe bem. Vocês não acham que falar em reforma tributária agora é mexer nos brios das classes mais favorecidas? Aliás, talvez seja o motivo de tal crise. Quem fala é Beatriz, do Rio de Janeiro. A pergunta é muito inteligente, porque existe, sim, a dificuldade política de você penalizar aqueles setores da sociedade que compõem, que fazem parte do poder econômico, que têm braços políticos nas instituições do Estado
E esse, como a Graziele colocou, esse, sem dúvida nenhuma, é um desafio importante para as forças populares, para as forças progressistas e democráticas do país, porque se trata de trabalhar e de encaminhar um valor fundamental na sociedade contemporânea, que é o valor da justiça. O valor da justiça tributária é você garantir a superação da pobreza, você garantir a redução da desigualdade, é você reduzir a violência nas regiões metropolitanas, garantindo o acesso da população de baixa renda e os trabalhadores às políticas públicas. Então, se trata de uma luta, como disse no início do programa. Mas tem alternativas, existem alternativas sim, essas alternativas, de certa maneira, estão colocadas na mesa. Por exemplo, acabou de ser aprovada uma medida provisória, salvo engano, de número 675 no Senado Federal, proposto pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ampliando a alíquota da contribuição sobre o lucro líquido, passando ela de 18 para 23 sobre as instituições financeiras. As instituições financeiras hoje é um segmento da economia nacional que vem lucrando com a crise em função das altas taxas de juros e de certa maneira, inteligente essa proposta, uma vez que ela tenta penalizar aquele setor que mais ganha para estar financiando as políticas sociais. A contribuição sobre o lucro líquido é uma das fontes de financiamento do orçamento da Seguridade Social. Outra proposta, que é constitucional, inclusive, é constitucional, assim como é constitucional também você fazer uma auditoria da dívida interna, está na Constituição Federal, é a questão do imposto sobre grandes fortunas. Só que ele não foi regulamentado. E curioso que a presidente Dilma Rousseff, ela solicitou explicitamente, no bojo desse encaminhamento da medida provisória no Senado, que fosse feito estudos concretos sobre o impacto da implantação do imposto sobre grandes fortunas no que se refere aos tributos, ao aumento da arrecadação. Então, nem tudo está perdido. Há a possibilidade, sim, da gente reverter essa situação de crise, mas, de fato, os setores progressistas, os partidos políticos progressistas, nacionalistas, democráticos, precisam encontrar uma pauta comum de reivindicação, inclusive no tocante à reforma tributária. Ou seja, de um lado, o Senado apresentou uma agenda Brasil e a Câmara dos Deputados respondeu com uma agenda da virada, com uma outra agenda Brasil, de certa maneira, polemizando. No âmbito da sociedade, nesse final de semana, houve um Fórum Brasil Popular tentando discutir alternativas para sair da crise. Então, seja na sociedade, seja no âmbito do Estado, há necessidade, nesse âmbito específico da reforma tributária, que é central hoje na conjuntura, que a gente defina uma pauta e lute por essa pauta. Porque como a telespectadora, de forma inteligente, percebe, você penalizar hoje quem mais está lucrando com a crise é difícil e é um desafio. É interessante você estar trazendo a questão da transparência, né, Carlos? Hoje, o que a gente tem de instrumento para realmente fomentar essa discussão e trazer a transparência dessa utilização dos impostos? Como é que vocês percebem isso? A população consegue acessar, de fato, para poder entrar nessa discussão? Bom, existem dados, existe, na verdade, a própria lei de acesso à informação, que, infelizmente, não vem sendo tratada na profundidade, na extensão a que ela foi idealizada. Mas existem sites específicos que têm os dados, o site de transparência, né? O site do... Você mesmo, a doutora Graziele, estava falando aqui fora, antes do início do programa. Sim, é verdade. Além de ser diretora no SEBS, eu trabalho num Instituto de Estudo Socioeconômico, o INESC, e uma das nossas pautas principais de trabalho é essa, a questão de transparência e de acesso à informação. Então, o Brasil hoje, inclusive vai ser lançado depois de amanhã, o Índice de Ranqueamento de Transparência Internacional e vai sair o resultado do Brasil. Previamente, eu já fiquei sabendo que ele está até bem classificado, então o Brasil é um dos países que lideram a abertura de dados. Porém, só abrir dados não é suficiente. A gente tem hoje a Lei de Acesso à Informação, que é um importante instrumento, mas às vezes não é tão respeitado. A gente tem sistemas como o Siga Brasil, por exemplo, que é um sistema de informação de orçamento do Senado, que é possível você acessar muitos dados orçamentários, avaliar o gasto público com profundidade,
mas que é muito difícil de ser trabalhado. Então, eu consigo acessar porque é o meu trabalho, mas será que qualquer cidadão brasileiro conseguiria fazer uso dessas informações que ali estão? Então, talvez o grande desafio hoje para o governo, para a sociedade brasileira é abrir os dados, ter acesso à informação de uma forma que todos consigam entender, avaliar, comentar e participar. E acho que também entra a questão da grande mídia ter um interesse em mostrar isso e trazer a população à discussão mesmo, à reflexão, né? Porque senão vira mais uma reforma que não muda exatamente nada, né? Assim, é importante que a população realmente se veja envolvida até para poder reivindicar essas mudanças de fato. E aí eu acho que o que mais importa para essa população é que essa reforma toque seu bolso, seu dia a dia, os benefícios sociais como o SUS, por exemplo. Por isso a gente reservou um bloco inteiro para falar sobre essa reforma tributária e os impactos que ela traz para o SUS. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre reforma tributária e Sistema Único de Saúde. Nossos convidados são Carlos Otávio Oquê, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Graziele Custódio Davi, diretora do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. E Gilberto Fraga, advogado tributarista e vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Afinal, de que forma a reforma tributária pode impactar o Sistema Único de Saúde? Desde 2008, tramita uma proposta de emenda constitucional que muda alguns pontos no atual sistema tributário, a PEC 233. Entre outras questões, ela propõe simplificar o sistema tributário atual com a criação de um imposto sobre o valor adicionado federal, que unificaria algumas contribuições sociais, como COFINS, PIS e CID combustível, além de extinguir e incorporar a contribuição social sobre o lucro líquido ao imposto de renda das pessoas jurídicas. Para o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Salvador Werneck, apesar do momento oportuno para mudanças, a PEC representa mais um retrocesso, pois mexe ainda mais nos recursos previstos para a Seguridade Social, extinguindo contribuições que financiam diretamente o SUS. Com isso, os recursos da Seguridade ficariam dependentes da liberação do governo federal, no orçamento fiscal. Não teriam mais a sua vinculação automática, o que é extremamente preocupante, né? Ainda mais com toda a agenda, né, de financiarização, né, dos serviços de saúde, do avanço da lógica do lucro, da saúde como mercadoria, né, do avanço dos gastos privados com saúde. Não ter uma garantia de recursos públicos para o SUS agrava ainda mais o problema de subfinanciamento criado décadas atrás. Além disso, é mais um passo atrás na consolidação do sistema público, que já vem sendo enfraquecido pelo incentivo fiscal aos planos privados de saúde. Incentivo esse que teve como única resposta ao SUS o ressarcimento dos serviços. Essa ideia do custo ser passado para o usuário, isso realmente mostra como o setor saúde, né, não vou nem falar o setor, mas a saúde, cada vez mais essa ideia dela, mercadoria, da saúde e mercadoria, vem sendo incorporada ao imaginário coletivo brasileiro. Enquanto a PEC está em discussão e não é aprovada, o movimento sanitário ainda luta pela garantia dos 10% do PIB para a saúde. A emenda constitucional 29, que propunha esse aporte para o setor, acabou sendo promulgada, mas com alterações. O orçamento aprovado para a saúde incide sobre a receita líquida e não sobre a bruta, o que significa um montante bem menor do que era esperado para um sistema público funcionar. A construção de um país mais justo, socialmente desenvolvido no Brasil passa pela afirmação da saúde pública, né? Passa pela constituição, né, de recursos consolidados, crescentes ao longo do tempo, crescentes conforme a arrecadação, crescentes conforme o desempenho econômico. Sem isso, eu não vejo um projeto civilizador, consistente e duradouro no país, não.
Graziele, eu queria trazer com você uma pergunta que eu acho fundamental para a gente começar esse bloco. Qual a importância de se falar de sistema único de saúde nesse momento de discussão da reforma tributária? Essa questão do sistema único, ela é essencial. O Brasil, na sua Constituição Federal, ele fez uma escolha. Foi uma escolha que foi feita ali. Existem diversos modelos de saúde ao redor do mundo e o Brasil escolheu que ele teria um sistema único. Isso é, todas as pessoas teriam direito à mesma forma de atendimento, de forma universal e integral para todos. Existem países onde é diferenciado, né? Quem é pobre tem um modelo de assistência, quem é rico tem outro modelo. E o Brasil, na sua Carta Constitucional, ele definiu que não, que todos teriam uma saúde igual. Apesar de hoje, na prática, a gente ver que existe um subsetor, que é o subsetor suplementar de saúde privada, na sua origem, na sua essência, a saúde brasileira, ela foi constituída para ser universal, integral, pública e de qualidade para todos, única de fato. Carlos, é citado ali, no caso, o investimento de recursos públicos a partir da tributação no sistema suplementar de saúde. A maior parte da população não se dá conta disso, né? Ou seja, o setor privado sendo subfinanciado, financiado às vezes até diretamente pelo setor público. Queria que você desse uma breve explicação disso para quem não conhece entender. Olha, não é só, na verdade, a população. Gestores públicos em geral, analistas de políticas de saúde, inclusive, políticos. Quem criou o mercado de planos de saúde no Brasil foi o Estado brasileiro. E até hoje, o Estado brasileiro ajuda ou sustenta economicamente as operadoras de planos de saúde ou o setor privado. Eu defendo essa tese em qualquer fórum público desse país. Ou seja, recursos que poderiam ser alocados no SUS, na atenção primária, por exemplo, fundamental para a qualidade de um sistema universal, ou na média complexidade nas unidades de pronto atendimento, que a população conhece bem, as UPAs, nas regiões metropolitanas, seria mais eficiente e mais equitativo. Mas antes de avançar nessa discussão da relação do Estado com o mercado na saúde, aproveitando que o Salvador Viana, meu colega do IPEA, fez uma intervenção muito lúcida no que se refere ao retrocesso que seria a implantação dessa medida, dessa proposta de emenda constitucional, lembrar, ainda falando sobre reforma tributária, que houve um estudo recente do IPEA propondo a tributação IRPF, Imposto de Renda sobre Pessoa Física, na distribuição de lucros e dividendos das empresas, que é implantado na grande maioria dos países ocidentais, capitalistas, os países da OCDE, e no Brasil o governo alega bitributação, já que existe tributação do IRPF sobre essa distribuição de lucros e dividendos. Ou seja, para deixar claro o que nós falávamos no bloco anterior, há alternativa, sim, para que a gente amplie a receita do Estado, sem onerar os investimentos, sem onerar o consumo, portanto, favorecendo o aumento da arrecadação, favorecendo o aumento das políticas sociais e, sobretudo, nos ajudando a superar a crise econômica que vai favorecer, sobretudo, os trabalhadores que hoje estão emparedados pela possibilidade de desemprego. No que se refere ao SUS, a situação é grave, porque a mudança do modelo de financiamento da EC 29, que era aquilo que era orçado no ano anterior, mais a variação do PIB nominal, era insuficiente, mas era melhor do que foi aprovado no verão desse ano, porque atrelou o financiamento da saúde à receita corrente líquida, que naturalmente está reduzindo em função da crise econômica. Então, estados e municípios estão em dificuldade e o cenário para o setor saúde em 2016 é muito preocupante, não só no plano econômico, como no plano assistencial. De modo que essa proposta de emenda constitucional, ela é um completo atraso para a sociedade brasileira. Não tem outra palavra a ser dita em relação a essa proposta de desmonte do orçamento da Seguridade Social, inclusive porque, e concluo,
as pessoas não percebem que política social também é investimento. A saúde é intensiva em emprego. Ela estimula a inovação tecnológica. Portanto, ela ajuda o país a crescer e, ao mesmo tempo, a reduzir as desigualdades. Ou seja, o SUS desconcentra a renda. E mais, as políticas sociais têm um papel também no que se refere à política anti-inflacionária, que reduz o gasto privado das famílias, reduz a quantidade de bens e serviços privados consumidos. E a inflação de serviços hoje é que pressiona o governo, que confunde inflação de demanda com inflação de custo. Então, não entender a política social como uma política fundamental do desenvolvimento econômico na América Latina, na linha completamente inversa dessa PEC, é um equívoco dos nossos grandes ideólogos, dos nossos grandes políticos e pensadores. Política social é fundamental para sustentar um novo modelo de desenvolvimento econômico e social na América Latina e no Brasil. Critica-se muito esse assistencialismo dito, né? Mas ele também faz parte dessa engrenagem. Eu tenho aqui uma outra pergunta dos nossos telespectadores, uma outra colocação. Embora o SUS atenda a todas as classes sociais, a percepção geral é que o SUS atende somente aos pobres. A classe média e os ricos têm plano de saúde. Isso não é um grande entrave para melhorar o financiamento do SUS, já que quem decide acha que não precisa dele? Marcelo de Brasília. Gilberto, o que você acha disso? Bom, a questão da saúde suplementar também foi uma escolha feita pelo Constituinte de 88. O artigo 199 da Constituição é claro no sentido de também franquear à iniciativa privada a possibilidade de prestar serviço de saúde suplementar. Eu acredito que, na verdade, essa escolha se deu pelo próprio reconhecimento da incapacidade do Estado de atender a sua população de 200 milhões de habitantes. Então, a realidade hoje é que nós temos 2/3 atendidos pelo SUS e 1/3 atendido justamente pela saúde suplementar, pela iniciativa privada. É verdade, quer dizer, a realidade, os dados concretos hoje nos permitem perceber que, infelizmente, o orçamento da Seguridade Social, que foi assegurado pela Constituição de 88, já seria insuficiente e para custear todas essas ações e programas destinados à saúde pública. E a situação tende a ficar ainda pior se justamente for aprovado essa PEC 233, com o fim das contribuições e a sua junção aos impostos federais. Quer dizer, o orçamento depender de repasses do governo federal será sempre uma temeridade. Mas eu vejo realmente a questão da saúde suplementar como reconhecimento da incapacidade do Estado de atender à demanda de sua população de 200 milhões. Mas importante ressaltar que quem tem plano de saúde ainda usa o SUS, ainda assim, né? Na hora de um acidente na rua é o SUS. É uma imposição legal. Entre outros momentos. É uma imposição legal. Sim. A lei impõe que quando há um acidente na rua, quando haja uma remoção pelo SAMU, sempre e necessariamente aquele que sofreu o acidente vai ser levado para uma instituição pública. Mas muitos tratamentos de alta complexidade também. Muitas vezes as pessoas têm planos de saúde, o plano de saúde não oferece o tratamento e as pessoas vão buscar o SUS e apesar tem disso, a própria lei, há uma lei federal que estabelece que haja o ressarcimento dos planos de saúde para os cofres do SUS, a razão de 1,5 ponto a tabela do TUNEP. Quer dizer, é mais do que seria o custo oficial gasto pelo SUS no atendimento daquele paciente. Graziele, quer comentar? Quero. Estou vendo você se coçando aí para falar, né? Porque, assim, além dessas questões que são um pouco mais óbvias para a gente, né, como a questão do acesso em casos de acidentes automobilísticos, por exemplo, de acesso a tratamentos mais caros e ressarcimento, tem uma questão da saúde que é uma questão que a gente não enxerga, mas ela é essencial, que é, por exemplo, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vacinação. São questões essenciais que são feitas pelo SUS e que todos precisam dela. Não existe como a gente ter uma saúde de qualidade num país sem que a gente tenha essa estrutura estatal, que é o SUS, organizada e funcionando. Uma situação muito clara para mim sobre isso, lá no DF a gente está vivendo uma crise também de financiamento séria, e o DF nunca teve um registro de cólera. Esse ano ele praticamente não está tendo gastos com saúde, o gasto está extremamente baixo, a execução orçamentária. E nós tivemos o primeiro registro de cólera identificado no DF. Por quê? Porque a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica não estão recebendo recursos.
Isso é grave. Agora, eu acho uma questão também importante colocar é que o usuário de um plano de saúde privado, ao final, na hora que vai fazer a declaração do imposto de renda, ele tem restituição de parte desse valor. Ou seja, isso também é uma restituição. Agora, gente, objetivamente, o que se fala nesse momento para essa reforma tributária efetivamente que possa beneficiar ou prejudicar o SUS, além da PEC? Eu estou tendo a oportunidade, como representante, eu sou membro do Conselho Consultivo do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, do SEBS, e eu estou tendo a oportunidade, nesse momento, de representar o SEBS na COFIN, que é um órgão de assessoramento no âmbito das finanças e do orçamento do Conselho Nacional de Saúde. Então, a gente vem discutindo esse tema que você traz e basicamente, a gente poderia pontuar o seguinte: qualquer medida de expansão da DRU, ou seja, o aumento da desvinculação, pode afetar de maneira considerável o financiamento do SUS, que já apresenta um subfinanciamento crônico no plano histórico, dadas as suas necessidades de financiamento. Outra questão importante com relação à CIS, esse imposto, essa contribuição similar à CPMF, é que ela traz uma novidade interessante, que é em torno do Pacto Federativo, que o tributo ia ser recolhido pela União, ia ser recolhido pelos estados e pelos municípios, de certa maneira, favorecendo o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Só que mesmo essa discussão, a gente entende que ela é quase como se fosse um paliativo, ou seja, que é necessário ter uma fonte de financiamento que seja vinculada, que seja estável ao longo do tempo e que ela seja suficiente para atender as necessidades da saúde da população e para manter e para melhorar a qualidade de vida da população. E a discussão em torno dessa fonte, ela está hoje colocada na conjuntura. Então, em relação a 2016, tendo em vista a apresentação do projeto de lei orçamentária com déficit, precisamos saber como é que a gente resolve o problema de financiamento do SUS, uma vez que ele está relacionado hoje a 13,2% da receita corrente líquida, que, como eu disse anteriormente, em função da crise econômica e da queda da atividade econômica, o nível de arrecadação diminuiu. A CIS, esse imposto, essa contribuição similar à CPMF, ela saiu do cenário. Ela entrou, botaram um bode na sala, tiraram esse bode da sala. Vai ser criado um novo imposto? O imposto sobre grandes fortunas não vai ser um imposto, será uma contribuição, já que contribuição tem uma finalidade específica na sua aplicação. Vai ser criado um outro imposto, uma outra contribuição que dê conta desse financiamento? Então, por mais que tenha havido um aumento aumento da alíquota da contribuição sobre o lucro líquido, hoje o que preocupa o Conselho Nacional de Saúde e o que preocupa a COFIN é a ausência de uma fonte clara de financiamento do SUS num contexto extremamente adverso. Não só econômico, pelos motivos que já colocamos, mas político também, quando você vê uma agenda Brasil que prevê a expansão da DRU, de um lado, prevê, inclusive, copagamento no interior do SUS. Então, ou seja, um cenário político e econômico de muita incerteza, com um cenário de aumento dos subsídios, que independe do orçamento do governo, mas na prática é recurso que o governo deixa de arrecadar e poderia aplicar no SUS. Inclusive, essa é uma proposta muito clara da COFIN, do próprio SEBS, de redução, eliminação desses subsídios destinados, sobretudo, ao mercado de planos de saúde, já que a discussão dos hospitais filantrópicos e da indústria farmacêutica tem uma outra abordagem a ser feita, de modo que hoje, no centro da conjuntura, está a necessidade, repito, de se criar uma fonte que seja estável, vinculada e suficiente para o Sistema Único de Saúde. É isso que está colocado na conjuntura, apesar de todas as dificuldades. Por favor. Não, eu pego um gancho, eu acho absolutamente pertinente a colocação dele e a preocupação da instituição em relação à questão da expansão da DRU. O que é a DRU? A DRU nada mais é do que um jeitinho que foi colocado já desde 1994
para tornar menos rígida a vinculação das receitas, das contribuições ao orçamento da Seguridade Social. Isso veio lá com o Plano Real, em 1994. Era para durar 2 anos e chamava-se, à época, Fundo Social de Emergência. E aí, mais 2 anos, aí virou Fundo de Estabilização Fiscal. Então, e aí depois do Fundo de Estabilização Fiscal virou justamente a DRU, a desvinculação de receitas da União, que é um limite até 20% das receitas da Seguridade Social que podem ser destinadas a outras finalidades que não o financiamento da Seguridade Social. Então, quando se fala justamente em expansão da DRU, quer dizer, flexibilizar e tornar menos rígida ainda aquela conquista que foi introduzida pela Constituição de 88. Eu acho absolutamente preocupante o final do orçamento da Seguridade Social com o fim das contribuições sociais e, mais ainda, com a expansão e a perenização da DRU, como bem ressaltou o doutor Carlos Zoc. Eu queria também comentar uma questão que o Carlos levantou, que é a questão da necessidade de uma fonte de financiamento específica para a saúde. Essa questão realmente é essencial. A gente precisa de uma fonte segura, específica e que nos dê segurança. Porém, isso tem que estar inserido dentro de um contexto ampliado de justiça fiscal. Não é possível a gente colocar agora a proposta de uma nova contribuição, de um novo tributo, seja CPMF, seja CIS, sem pensar num contexto ampliado de justiça fiscal. A população brasileira só vai apoiar uma nova proposta, assim, de vinculação de receita, criação de um tributo, se a gente tiver um contexto de justiça fiscal. E o que seria isso? Seria um sistema tributário completamente reformulado, onde quem tem mais paga mais, progressivo, um imposto de renda progressivo, a questão também de uma campanha, inclusive global, que está acontecendo agora, que é uma campanha que chama Paguem o Justo, que é para que as empresas paguem o que deve. Hoje a gente tem uma pauta de discussão extremamente forte no país e, na verdade, na América Latina como um todo, relacionada com a questão de corrupção. Mas se a gente for avaliar, de fato, essa corrupção de governos, ela representa apenas 20% de uma questão muito mais ampla de fluxos ilícitos no mundo. Então, o Brasil hoje, dos seus 100% de fluxos ilícitos, só 20% é corrupção governamental. 80%, na verdade, está relacionado com manobras contábeis que ocorrem dentro de transações financeiras nas empresas. Então, a gente tem um contexto onde 500 bilhões são sonegados de impostos. E quando alguém está deixando de pagar, outra pessoa vai pagar no lugar dela, não tem como. Se a empresa, se o rico não paga, o pobre, a classe média, vai pagar. Geralmente o desinformado, principalmente, né? Ou quem tem menos força por algum motivo, e no caso um motivo muito econômico hoje em dia, né? Agora, gente, acabou de ser organizada uma comissão para discutir a reforma tributária, recentemente, tem pouco mais de 30 dias. A saúde está representada aí nessa comissão? Bem representada, com uma representação qualificada? Vocês conhecem alguém da área que esteja dentro dessa comissão? Deixo para o doutor Carlos e a doutora Grazielli. Eu não conheço, mas aproveitar a tua boa provocação, naturalmente que o Conselho Nacional de Saúde tem essa preocupação na sua agenda, isso é central hoje na conjuntura, vem discutindo, inclusive, a necessidade até pela deixa colocada pela proposta da Agenda Brasil no Senado de rediscutir o modelo de financiamento, porque o modelo de financiamento instaurado com a EC 86 é um retrocesso em relação ao modelo anterior da EC 29 e um retrocesso maior ainda em relação à proposta que saiu, digamos assim, da sociedade, contou com 2 milhões de assinaturas, conhecida como Saúde Mais 10, que previa, como foi dito no início do programa, que o financiamento do SUS se desse a partir da receita corrente bruta, 10% da receita corrente bruta. Então, quer dizer, um duplo retrocesso nesse quadro de ajuste fiscal e de recessão econômica. Então, uma das propostas que estão colocadas se for para continuar valendo a receita corrente líquida, que seja num percentual equivalente aos 10% da receita corrente bruta. Só que isso não pode ser mais escalonado. Ou seja, o escalonamento hoje coloca para o SUS um dilema e coloca para a saúde da população um problema que precisa ser observado por essa comissão e pelas pessoas responsáveis pelo processo político nesse país. Ou seja, há possibilidade sim, em 2016, se continuar
esse modelo de financiamento que está vigente, há possibilidade, sim, coloco isso com a responsabilidade que a nossa posição exige, há, sim, possibilidade de crise assistencial nesse país. Isso precisa ser visto com responsabilidade e com seriedade. O movimento da reforma sanitária, o conjunto das entidades que participam desse movimento, inclusive o Conselho Nacional de Saúde, tem feito um conjunto de alertas às autoridades governamentais nesse sentido. E esse é o momento oportuno na criação dessa comissão para que a gente deixe claro que essa proposta que está carreando essa comissão no que se refere à reforma tributária é uma anti-reforma. Tem como objetivo atacar os direitos sociais. E isso não é possível. Nós não podemos andar para trás, nós temos que andar para frente. O governo anterior cometeu erros, certamente, mas avançamos em relação ao salário mínimo, reduzimos a pobreza, reduzimos a desigualdade, nós temos que andar para frente. De modo que o Conselho Nacional de Saúde e a COFIN têm, sim, cumprido o seu papel junto ao diálogo com o Parlamento e as entidades do movimento da reforma sanitária, no sentido de alertar as autoridades governamentais no Poder Executivo e no Poder Legislativo em relação ao quadro do financiamento setorial e os riscos que esse setor está sofrendo em 2016. A dengue no Rio de Janeiro está batendo na porta, a gente já pode observar isso, né, a olho nu, de modo que é uma situação grave e as entidades do movimento, repito, do movimento da reforma sanitária e o Conselho Nacional de Saúde têm, sim, cumprido o seu papel de denunciar e alertar as autoridades governamentais. E isso com dificuldade, né? Porque a realidade que a gente vê lá em Brasília hoje é que a Casa do Povo está fechada. Tanto é que nós nos olhamos aqui um ao outro, querendo mais informação sobre a comissão, porque a gente não está tendo acesso às informações do Legislativo. Hoje a gente tenta entrar lá, até mesmo como o Conselho Nacional de Saúde, como o SEBS, como diversas organizações da sociedade civil, e nós não temos acesso. E Várias como é que está essa discussão fechadas dentro do Conselho Nacional de Saúde? O Conselho está extremamente organizado, tem o movimento Saúde Mais 10 lá dentro, que é um movimento que trabalha essa questão do financiamento. E, na verdade, são essas questões que o Carlos pontuou, até mesmo porque ele é da COFIN, que é a Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, né? Importantes esses movimentos. E a OAB, na comissão para a reforma tributária, também pensa de alguma forma especial a saúde? Pensa, sem dúvida nenhuma, a saúde, a OAB, como representante da sociedade civil, tem a saúde como uma de suas principais preocupações, evidentemente. E, como já falamos aqui, é uma das grandes preocupações da OAB é o retrocesso. Como o doutor Viana ponderou ao início do programa, e há um consenso aqui entre nós, a perda dessas conquistas dos direitos sociais introduzidos na Constituição de 88, com o fim do orçamento específico da Seguridade Social, é motivo de grande preocupação da OAB e, por conseguinte, de toda a sociedade brasileira. Vimos, sim, com grande preocupação a tramitação dessa reforma tributária nos termos em que foi anunciada até agora. É um momento importante para muita atenção realmente da sociedade, né? Porque são mudanças que podem se consolidar para bem ou para mal. Agora, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria pedir breves palavras finais de vocês sobre essas perspectivas e expectativas que vocês têm com relação a esse momento político que a gente está vivendo aí com a reforma tributária. Imposto, pagamos muito imposto, talvez, mas o imposto ele precisa, quem paga mais tem que pagar mais. Ou seja, os trabalhadores, as classes médias, elas precisam, digamos assim, deixarem de ser penalizadas por essa carga tributária. Então, isso é fundamental, ou seja, dizer para a população não ser, digamos assim, não fechar os olhos para essa discussão. Quem é que está pagando imposto de fato no Brasil? Será que quem ganha mais? Será que os mais ricos estão pagando imposto? A outra coisa é cobrar a qualidade, sim, dos serviços públicos. Mas não é só cobrar, não. É estar junto na construção desse projeto. Porque, olha, o SUS cumpre um papel fundamental hoje em todas as pesquisas sociais empíricas que analisamos para a melhoria das condições de vida da população. E é importante até você estar trazendo isso, que é ano de Conferência Nacional de Saúde. Então, vamos lá, a grande mídia não noticia, mas tem que ficar atento. Graziele. O Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos e sociais, nos quais está inserida a saúde. Para poder garantir isso, a gente tem que levar em consideração esse princípio do não retrocesso social. O que alcançamos até aqui, nós não retrocederemos.
é daqui para frente. Então, é um SUS cada vez mais forte, cada vez mais justo e cada vez mais acessível à população. Para isso, tem que ser justo na arrecadação e no gasto, cada vez mais eficiente e com controle. Gilberto, eu tenho 10 segundos para você. Concordo plenamente que o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira, não pode ser enfraquecido nem fragilizado, e a manutenção do orçamento com receitas correntes, com receitas necessárias e vinculadas, deve continuar e tem que ser uma das pautas prioritárias no âmbito da reforma tributária. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Espero que a gente tenha esclarecido bastante as dúvidas de quem está nos assistindo. Uma discussão fundamental. Muito obrigada mesmo. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, Canal Saúde, www.canalsaude.fiocruz.br, e você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!